Muito bem, estamos aqui mais uma vez para a dissecção metálica. E qual será a banda de hoje? A banda que tem um nome bem diferentão, bem esquisitão, né? A banda que tem um vocalista que saiu desta banda e foi para uma banda bem conhecida, né? A banda americana. De quem que nós estamos falando? Você já descobriu? Acertou? Pegou as dicas? A banda de hoje é o TT Quick, né? Banda americana que tem esses dois T's aí significando Throw Together, como se os caras estão jogados junto lá, empurrou todo mundo junto lá e rápido, né? É um nome esquisito, né? Também, sei lá, os caras tiraram esse tipo de coisa, mas enfim. Banda formada lá em 79, né? E que já havia lançado um EP muito bom. Se vocês quiserem, deixa um comentário aí que eu falo desse EP, né? E esse aqui é o primeiro disco completo dos caras, né? Lá de 86, o Medal of Honor, né? E é um disco que ele tem algumas peculiaridades que nós vamos dissecar aqui pedaço por pedaço, tá? Vamos começar por essa capa. Uma capa bem interessante aqui, né? Esse pingente e com o símbolo aqui bem antes do Tamo Junto, né? O símbolo ali do TT Quick, legal, gostei dessa pegada aqui, né? Então um logotipo bem original para a banda, mas em termos de arte assim, né? Vocês vão ver que é pobre aqui, né? O encarte e tudo mais. Então aqui está a contracapa, né? Com o nosso amigo Mark Tonillo nos vocais, né? Que depois iria para o Accept. Grande guitarrista David Di Pietro, excelente guitarrista. O Walt Fortune no baixo e o Eric Ferro na bateria, que substitui nada mais nada menos que Glenn Evans, né? Que passou pelo Nuclear Assault, também foi lá atrás de várias bandas de thrash metal, tá? Então temos aqui a banda sendo lançada, né, pela Mega Force de John Zazula, que vai ter uma participação interessante aqui na produção, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas passando um pouquinho, então aqui para as músicas são 10 faixas com um cover, né, de Dave Clark 5, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas, né, lembrando então que tanto David Pietro, né, como o Glenn Evans que saíram, também passaram, né, pelo Nuclear Assault e pelo CIA e assim vai, tá? Então vamos adiantar aqui, me desculpem, e falar um pouquinho desse álbum. Então aqui temos a contracapa novamente com os músicos, o CD, e aqui a única coisa que tem no encarte, né? Você abre o encarte é só isso aqui. O que tem de interessante aqui na produção desse álbum, né? 3 produtores diferentes, 3 formas diferentes de produzir. Eu diria para vocês assim, as músicas mais antigas, vamos falar assim, ou mais pesadas, são produzidas pelo batera do Raven, o Rob Waco Hunter, tá? E pelo próprio Alex Perialas, da Metal Force. Tá? E depois a gente tem algumas outras faixas produzidas pelo Michael Wagner, um cara bem conhecido no meio metálico, tá? E também pelo Alex Perialas. E finalmente as faixas mais acessíveis ou tentando fazer um sucesso pelo Ed Kramer, um cara famoso aí, né, por fazer hits. Então, repara que o disco teve 3, sei lá, produções diferentes, o que deixou uma coisa meio embolada, meio confusa em alguns momentos, né? E a gente vai comentar quando a gente falar de cada uma dessas músicas, ok? Então vamos seguir lá de cara aqui para as faixas. Então a primeira música, Medal of Honor, lembra bastante assim Armored Saint, o I.N.T., né? Aquele metal americano mais clássico, né? E é uma faixa muito boa, uma faixa bem legal mesmo, né? Já vai chamar sua atenção de cara. A seguinte, a Front Burner, é uma faixa mais puxada para um hard and heavy, assim, um AC/DC nos vocais, né? Tem alguma coisinha ali pesada, né? Mas mantendo aquele ar bem americano de rock pesado, tá? As guitarras são excelentes, mas já não é tão assim chamativa, né? Então começou bem, deu uma caidinha, aí a gente vai para Hard as a Rock, né?
que é um hard inofensivo, e aí você começa a perceber que o grupo já não sabe muito para onde está indo. Eles não sabem se eles querem fazer hard rock, ou se eles querem fazer heavy hard, ou se eles querem fazer heavy metal. Ou seja, a música parece que vai para um lado, depois vai para o outro, ela fica assim, falta, se é para ser uma coisa pesada, tá faltando punch, assim, tá faltando mais agressividade, faltando peso. Mas se é para ser um hard, tá faltando mais firula, tá faltando mais aqueles coros, refrões, aquele, sei lá, um tecladinho. Então fica uma coisa no meio do caminho ali e nem a banda parece saber o que ela quer, né? Mas em compensação temos aqui Child of Sin, que é uma faixa maravilhosa, a versão que está no EP. Essa faixa aqui também é muito boa, é o destaque do disco para mim, né? Porque eu gosto muito da faixa do EP e essa aqui, quando eu escutei a primeira vez, eu falei assim, nossa, eles deram uma mexida nela. Eles deixaram ela mais calminha, deixaram ela menos pesada, menos suja do que no EP, né? Os vocais até parecem mais contidos. E minha sugestão é que você escute as duas versões, né? Porque, putz, a versão original lembrava muito Metal Church, né? Bastante peso, aquela coisa, aquele vocal mais rasgadão. E essa versão aqui continua tendo um certo peso, mas tem algumas outras coisas mais melódicas, mais calmas assim nessa regravação. E se você escutar as duas, quem escuta assim, conhece, né? Fala assim, nossa, eles mudaram isso aqui, eles mudaram aquilo lá. Tá muito parecido em alguns pontos, mas em alguns pontos chaves ela ficou mais leve, né? Ou ficou mais suave, vamos dizer assim. Não que ela não seja boa, é o destaque desse disco, né? Então uma faixa arrastada, pesada, que eu gosto muito, né? E ela podia ser maior, só 3 minutos, né? Uma faixa com essa qualidade podia ter uns 4, 5 minutos que não iria cansar. Então aqui para mim a melhor faixa do disco, vai lá, escuta Child of Sin, né? Fantástica essa faixa. Continuando, temos uma faixa aqui de Dormir no Volante, né? Asleep at the Wheel, tá? É uma faixa hard, meio swingada assim, né? Mas tem uns vocais pesados e fica uma salada de novo frustrante, né? É uma boa música, mas assim, parece que quando a banda vai emendar alguma coisa mais pesada, opa, eles voltam, não, vamos deixar devagar aqui, o pessoal pode achar que tá muito pesado, né? Parece que eles dão uma refugada, ou então, vamos deixar essa parte levinha aqui, mas não coloca tanto peso, que para quem gosta de hard rock, pra mim ficou essa salada aí, né, no meio do caminho, né? Pode ser que de repente eles até agradem quem gosta das duas coisas sem preconceitos, mas eu achei que eles tinham que dar uma decidida para um lado para o outro, né? Já Come Beat the Band é aquele rock para tocar na rádio, né? Aquela música mais leve, tem um toque meio fusion assim, bem sensível, né? Ela podia estar em qualquer abertura de sitcom americana, né? Daquelas séries americanas, ou até em algum filme mesmo, né? É uma faixa clássica assim para encaixar, né, em alguma série, sei lá, aventura, de comédia, funcionaria muito bem, mas como faixa de heavy metal, não. Seguindo, temos Hell to Pay, né? Tem um ritmo assim, um riff bem legal no começo, ela tem um peso mais leve, depois ela vai ficando tipo uma balada, depois ela volta pro refrão legal. É mais uma boa faixa, ela podia ter um pouquinho mais de peso, né? E aí você já começa a perceber claramente a diferença de produção nas faixas, né? Embora assim, o som esteja igual, o nível de gravação, né, os timbres, mas você percebe que a produção é bem diferente de uma faixa para outra, né? Então eu acho que de novo, a faixa é boa, né, mas poderia ser melhor. Queen of the Sin é um hard rock com todos os clichês que você podia imaginar. Essa lembra demais o I.N.T., né? Que também é o Yesterday and Tomorrow. Tá? E é uma faixa boa também. Né? Então, se você gosta daquele hard rock mais pesado, né? Ela funciona muito bem. Né? Então, é uma faixa que eu gostei também. Né? Essa aqui funciona legal nessa mescla. Tem banda que sabe fazer essa mescla bem. Né? O I.N.T. é uma dessas bandas. Finalmente chegando aqui ao final do álbum, temos o cover, né? Glad All Over. Eu sinceramente não conheço a versão original, né? Mas aqui tem uma referência assim meio de AC/DC assim nas guitarras, nos vocais, né? É claro, e acessível, que deve ser o original da música, né?
Então, o Ed Kramer acho que tem essa pegada, né, de fazer coisas acessíveis. Então fica claro que a produção é dele, né? E finalizamos com o Siren Song, né? Começa como se fosse uma baladinha, depois vai ficando mais pesada, mas ela de novo vai ficando inconsistente, né? Tem algumas guitarras legais, né? Mas se tivesse mais peso, dava para ser um Metal Church de novo, né? Então é o clássico exemplo de uma boa ideia que não se concretiza, né? A banda teve a boa ideia, mas não conseguiu transformar isso, né? Produzir, fazer o produto final, né, de forma eficiente, ok? Então essa aqui é a minha opinião, né? Se você conhece o álbum, aí põe a sua opinião, diz o que você acha sobre esse álbum e vamos para as notas. Então a arte, embora tenha um logotipo legal, mas a produção ali do encarte, né? As coisas assim bem simplesinha, então vai levar um 6, né? Os músicos são muito bons, né? O vocalista, né? o Mike Tonino desde sempre tinha uma voz rasgadona excelente, né? David Pietro, não tem nem o que falar desse guitarrista, né? Um cara muito bom mesmo. A produção, eu vou deixar essa nota aqui por quê? Porque embora os caras sejam bons, todos os caras bons produtores, mas ficou essa mistureba, né? Ficou uma produção mesclada, a produção tutti-frutti, salada de fruta, então acho que aqui mostra claramente que às vezes ter várias, né, colocar vários produtores, por melhores que eles sejam, às vezes não funciona, né? As composições são boas, né? Tem ótimas faixas aqui, então acima da média. Tirando o Shard of Sin também não tem nenhum clássicaço assim, mas são faixas boas, né? Com isso, temos aí a nota 6,8, que representa assim, um disco bom que merece ser conhecido, né? Então se você é fã, por exemplo, do Accept atual, com o Mike Tonilo, vai atrás desses álbuns do Titi Quick, vai conhecer esses álbuns, né? Corre atrás que talvez você goste e entenda um pouquinho das referências musicais dele. Se você gosta de Armored Saint, se você gosta de INT, se você gosta até dessas bandas um pouco até mais acessíveis, vale a pena conhecer o Titi Quick, né, nesse álbum aqui, o Metal of Honor, tá? Então estamos aí finalizando essa dissecção desse álbum. Deixe o seu comentário falando o que você achou, se você concorda ou discorda, né? Onde você concorda, onde você discorda com a minha avaliação, ok? É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima.